Agora passo a apresentar a minha próxima convidada. Vamos conhecer alguém que o vai ajudar a gerir o orçamento familiar. Por exemplo, se tem dificuldades em fazer chegar o dinheiro até ao final do mês, Alexandra Almeida vai apresentar algumas soluções. Muito boa tarde, Alexandra Almeida. Obrigado. Alexandra, antes de mais gostava por perguntar como é que funciona este curso que está a dar, juntamente com uma equipa, dirigido às mulheres para saberem gerir o orçamento lá em casa. Exatamente. Este é um curso que surgiu exatamente no decorrer da minha experiência enquanto formadora, de uma empresa que foi a primeira empresa de formação em finanças pessoais em Portugal, que é a Cash. E eu achava muito estranho que, tradicionalmente em Portugal, são as senhoras que gerem o orçamento familiar e eu tinha uma plateia de homens, maioritariamente. E tentei perceber o que é que estava a passar, se era uma questão da linguagem, se era uma questão dos conteúdos, e daí ter surgido a ideia de criar uma formação, um curso vocacionado especificamente para as senhoras. Mas quem é que gasta mais lá em casa? São os homens ou são as mulheres? Eu adoro que me faça essa pergunta, porque realmente é um mito que as mulheres são mais gastadoras que os homens. Inclusivamente em janeiro houve um estudo que foi publicado, um estudo europeu, foi publicado na agência financeira, e ficou provado, num universo de 400 milhões de europeus, que as mulheres gastam menos que os homens, tanto na roupa, como nos sapatos, como nos jornais, nas revistas. Portanto, os senhores acautelem-se que, na verdade, são os senhores que têm que tomar mais cuidado. O mito está completamente ao contrário, é? 400 milhões de pessoas inquiridas, portanto, não há dúvidas. Os homens gastam muito mais. A partir deste momento abrimos linha aberta aos telespectadores que nos estão a ver em casa através do número de telefone 707-200-250 e apresente casos específicos aqui à Alexandra, porque ela ajuda-nos e está aqui exatamente com essa função de ajudar-nos a resolver alguns problemas de gerir o orçamento lá em casa, o que é muito complicado. Há pessoas que perdem completamente a noção, não é? Do dinheiro que têm, muito ou pouco. Exatamente. As dificuldades financeiras ou não ter uma vida financeiramente saudável não tem a ver com o dinheiro que se ganha, tem a ver essencialmente com o dinheiro que se gasta e com a forma como se gasta. Entre os formandos eu já tive alguns que ganhavam muitíssimo dinheiro e viviam do cartão de crédito e já em situações muito complicadas, e outras pessoas com ordenados muito baixos e que conseguiam levar uma vida equilibrada. Portanto, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que se tem, mas a forma e o uso que se faz dele. Qual é o maior risco financeiro que devemos evitar? É a ignorância. É mesmo? É mesmo. É desconhecer as coisas, é não procurar informação, é não nos querermos educar financeiramente. Porque isso vai nos ajudar a evoluir, tanto em termos pessoais como profissionais. E quando chega à altura das escolhas e das decisões, estamos esclarecidos para poder escolher. E boas escolhas dão bons resultados, más escolhas dão necessariamente maus resultados. Fala-se muito em poupança, não é? Sim. E os tempos que correm, todos os indicadores permitem-nos poupar. Está a ser muito incentivada a poupança neste momento. E como é que devemos poupar? Há três tipos de poupanças essenciais que qualquer pessoa deve ter. A primeira é relativamente à reforma. Hoje em dia a reforma é um assunto muito importante que não deve ser descurado, porque eu tenho 37 anos e tenho a certeza que quando chegar à altura de eu me reformar de acordo com o Estado, eu não vou ter uma segurança social a pagar-me a minha reforma. Portanto, essa é a primeira preocupação. Os planos poupança-reforma? É uma solução possível. Existem outras soluções possíveis. Essa é uma solução possível. O comportamento a adotar deverá ser constituir uma pequena poupança mensal e sistemática ao longo da vida, que vai criar, digamos que um bolo, para quando chegar à altura da reforma, compensar a perda de qualidade de vida derivado à percentagem que realmente nós vamos conseguir do Estado. Uma segunda poupança também muito importante é a chamada poupança das emergências. Uma pessoa deve ter, em média, 6 a 9 meses por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Sim, se uma pessoa gastar 1000 euros por mês na sua gestão da sua vida mensalmente, deve ter pelo menos 6.000 euros, ou seja, 6 meses vezes 1000 euros guardados numa conta à parte, que não é mexida para situação nenhuma. Imagino que essa pessoa pode ficar desempregada de um momento para o outro, pode sofrer um acidente. Pode acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa, inesperada. Meia. Exatamente. É mesmo chamado uma conta de emergência. E o facto de ter esta segurança permite à pessoa passar por esse período de uma forma mais tranquila e permite também outra coisa muito importante, que é quando nós
não sentimos segurança, agarramos a primeiras oportunidades que nos aparecem, que nem sempre são as melhores soluções. E dá-nos tempo para pensar e para criar novas possibilidades para a nossa vida. E há uma terceira ainda. Ainda temos uma terceira, temos uma terceira. Porque assim, eu acho que nós não devemos só ficar a pensar quando envelhecermos para a reforma, nem nas possíveis desgraças que acontecem, que é realmente a poupança para os sonhos, para os pequenos sonhos e para os grandes sonhos. E é importante termos uma listinha dos sonhos que nós temos e quantificá-los. Por exemplo, uma viagem vai-me custar X e então eu começar a poupar realmente um X, de acordo com os rendimentos que eu ou a pessoa ou a família ofere, no sentido de atingir esse sonho numa determinada data. E é bom porque depois, quando conseguimos concretizar esse sonho, dá-nos ânimo para começar a poupar ainda para outras coisas. É super motivante ver o dinheirinho a crescer e saber que esse sonho está cada vez mais perto. Ora bem, eu disse no início que tínhamos linha aberta para os telespectadores e creio que já temos uma telespectadora em linha. Muito boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Boa tarde, faça favor. Olha, eu tenho uma questão para pôr à senhora. Eu ganho cerca de 800 euros por mês e neste momento tenho despesas mais ou menos desse valor, portanto estou a sentir que estou a ficar sobreendividada. E eu queria saber o que deveria fazer para ter uma situação mais equilibrada, dado que vivo sozinha e que tenho vários créditos em mãos. Muito obrigada, Maria. Maria. Em primeiro lugar, é dar os parabéns, porque assim, a primeira situação, eu acho que é mais difícil, é reconhecer quando nós estamos numa situação difícil. E tendencialmente não queremos olhar. Portanto, daí os parabéns por estar a reconhecer que está numa situação difícil. Relativamente às questões de sobreendividamento, elas podem ser essencialmente geradas por duas situações. Ou uma questão comportamental, em que há comportamentos, ações que a pessoa tem que levam a gastos excessivos face ao dinheiro que entra, ou pode ter acontecido, lá está, as tais emergências, as tais situações graves que ocorreram e a pessoa não estava preparada para as poder acolher, digamos assim. Nós nunca estamos, mas de alguma forma o tal cesto da segurança serve para isso. Independentemente de uma ou de outra situação, a possibilidade de renegociar os créditos em dívida, existem hoje empresas que se dedicam a isso e também a DECO tem um gabinete de apoio ao sobreendividado que estuda, analisa a situação e propõe soluções para a pessoa. E depois, muito importante, é realmente cumprir com os pagamentos, porque a pessoa sabe que já está extremamente endividada e se começa a falhar com os compromissos que já tem, ainda vai piorar a sua situação. Começa a ser uma bola de neve, porque exatamente, chamam-se as espirais de endividamento. Cartão, outro e por aí fora, e isto nunca mais Um grande erro que as pessoas por vezes cometem é contrair empréstimos para pagar dívidas, porque o desconhecimento financeiro faz com que as pessoas não percebam o funcionamento dos juros compostos, juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Então, passado algum tempo, a pessoa já não está a pagar nenhuma dívida, está a pagar os juros da dívida. Exatamente. E isso é o que se chama as espirais de endividamento. Maria, espero que tenha ficado esclarecida. Sim, obrigada. Muito obrigado, nós também, pelo seu telefonema boa tarde. E pela sua participação. Quanto dinheiro é que temos que ter, ou que as mulheres têm que ter, para serem autónomas? Isto depende de quem gera as contas lá em casa, não é? Há muitos pais solteiros, muita gente que vive sozinha. Portanto, aí fala por cada um, não é? Exatamente. A questão nunca é um valor em absoluto. Depende da vida e do estilo de vida a que essa pessoa está habituada. O conceito de autonomia financeira também tem a ver com outra situação, que é, nós estamos habituados a pensar que a única fonte de rendimento, ou pelo menos foi assim que a maior parte de nós fomos ensinados, que é estuda muito para arranjares um bom trabalho, para ganhares muito dinheiro. Há muitas formas de ganhar dinheiro sem ser só através do trabalho. Existem as rendas, existem os juros, existem os investimentos, os negócios. Agora, desculpe. Portanto, como é que nós conseguimos, então, ser autónomos? Que dinheiro é que é preciso para nós o ser autónomo também parte do conceito de não estarmos dependentes do trabalho para conseguir a manutenção da nossa vida. Por exemplo, se uma pessoa conseguiu, ao longo da sua vida, criar determinados investimentos que geram, por exemplo, os tais 1000 euros, é um número redondo e fácil de entender, que a pessoa precisa para manter a sua vida e não precisa de trabalhar para isso, já é autónoma. Portanto, já está autónoma do trabalho. E depende de família para família ou de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm níveis de vida de 1000 euros, outras de 500, outras de 5000. E muitas vezes as que têm muito, enfim, um grande ordenado nem conseguem gerir, não é? Depende, sim. A educação financeira não tem a ver com a quantidade de dinheiro que entra num agregado familiar. É verdade. Temos mais uma telespectadora ao telefone. Alice Ventura, muito boa tarde e obrigado por ter participado também.
Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Eu estou a ligar pelo seguinte, a minha situação é um bocadinho complicada, isto porque eu tenho 2 filhos a estudar, não é? E ganho o ordenado mínimo e passo bastante dificuldades porque não consigo estabilizar a minha situação. A minha casa está paga já, mas eu continuo a pagar o carro. Como é que eu faço aqui para ver o que é que dou mais prioridade? Como estabeleço aqui uma relação entre tudo isto? Bem, que ginástica. Alice, Sim. muito obrigado pelo seu telefonema. Que Sim. ginástica, o Sim. ordenado mínimo. 2 filhos. Aqui um ponto extremamente positivo é o facto de ter a casa já paga. Portanto, uma das principais prioridades para se ter uma vida financeiramente saudável é tentar liquidar com todas as dívidas que existam e não incorrerem mais. Portanto, desde que esta senhora tente manter as despesas sempre abaixo das receitas, uma vez que tem um rendimento mínimo, ganha o salário mínimo, isso é fundamental para ela conseguir. Obviamente isto focando no lado das despesas. No lado das receitas é ela tentar, dentro das possibilidades da vida dela, aumentar as receitas. Portanto, se ela pode trabalhar mais algumas horas, se ela pode alugar um quarto da casa, enfim. Claro. Não só, as pessoas focam-se muitas vezes só no problema, como gerir só o problema e perdem muitas vezes uma visão um bocadinho mais abrangente, que é como procurar alternativas para melhorar outras situações, como no caso às vezes tentar aumentar os rendimentos. E isto tudo numa altura em que, enfim, as crianças e os jovens estão a ir para a escola, gasta-se muito dinheiro agora com os livros, exatamente. e nós pais sabemos exatamente isso, e é difícil às vezes gerir o orçamento, não é? Exatamente. Ou seja, em termos de rodapé aqui da nossa conversa, sobretudo dos seus conselhos, Sim, sim, sim. Alexandra, o que é que podemos, enfim, deixar claro para as pessoas nesta altura? Exatamente. O que é que as mulheres têm que ter em mente? Eu acho que há 3 conceitos fundamentais. O primeiro é nunca gastar mais do que o que se ganha. Isso é básico, mas o facto de toda a gente saber não significa que o pratica. O segundo é todos os meses poupar uma percentagem do seu rendimento. Pode ser maior ou menor conforme as possibilidades da pessoa, mas todos os meses fazer uma poupança. E a terceira é manter um nível de vida consistente, ou seja, mesmo que os rendimentos aumentem uns X%, nunca fazer o nível de vida aumentar acima desse crescimento, porque é exatamente esse diferencial que vai permitir às pessoas ganharem qualidade de vida e nunca caírem em espirais de endividamento. Ou seja, estarem sufocadas Exatamente. com a chamada corda na garganta. Exatamente, Não é? é isso Muito mesmo. obrigado pelos seus Obrigada conselhos, eu. Alexandra. Muito obrigado. Espero que tenham Obrigada. ficado também esclarecidos aí em casa, porque é importante estes conselhos numa altura em que cada vez mais o orçamento é apertado. curto. Alexandra, muito Obrigada. obrigado. Uma Obrigada. salva de palmas.